Professor, a gente falava sobre a questão da Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã afirmou que vai deixar de cooperar com eles como cooperava antes. Antes já não cooperava muito, né? Agora a situação fica difícil. Quando essas vias diplomáticas se fecham, a situação tende a ficar mais tensa, né? Não há dúvida. Acabou. O palco de diálogo chegou ao fim, né? Pelo menos nesse momento. A ONU tem um papel e as suas agências têm um papel de o quê? Estabelecer formas de resolução de problemas internacionais evitando-se, sem que haja conflitos. A busca é pela paz. O papel de todas as organizações ligadas à ONU estão fundados na ideia de manutenção da paz. A Agência Internacional de Energia Nuclear tinha um papel de fiscalização, inclusive condicionando suspensão de sanções. Sim. E, historicamente, o Irã sempre criou alguma dificuldade no acesso absoluto às informações, inclusive alegando muitas vezes a presença de espiões nas inspeções, né? Nas inspeções. Então, o que acontece agora? Com a negativa do Irã sobre o acesso, vamos agora passar aí por uma escalada do conflito, não há dúvida nisso. E a gente teve, inclusive, agora há pouco uma informação vinda também da Agência Internacional de Energia Atômica, falando que boa parte das instalações nucleares do governo iraniano não foram tão afetadas assim pelos ataques israelenses. Ou seja, acho que corrobora até um pouquinho com o que vem dizendo o governo de Teherã nesse momento, mas ainda assim os canais fechados. Você mencionava essa possibilidade de espiões durante essas inspeções, e a gente sabe de fato que o Mossad está bem ativo no território iraniano. Ontem, inclusive, no Morning Show, aqui na programação da Jovem Pan, a gente conversava com o Major Rafael, que é porta-voz do exército israelense. Ele confirmou que o Mossad atuou nas operações mais recentes lá no Irã, que o Mossad conseguiu levar armas para dentro do Irã. Ou seja, a gente conhece bem a capacidade do Mossad. Toda essa extensão do exército israelense, do serviço secreto israelense, é um grupo muito capaz. Então não dá para eliminar essa possibilidade. Não dá nem para a gente confirmar com certeza absoluta, nem para eliminar essa possibilidade. A gente também conversou, professor, com o comandante da Marinha, Robson Farinasso, sobre os ataques nas últimas horas lá em Israel, tanto para entender como que a defesa israelense atuou, também para entender os caminhos que esse conflito pode tomar. Fizemos duas perguntas para ele. A primeira, justamente sobre como que os mísseis iranianos conseguiram furar a defesa de Israel, ainda mais o domo de ferro, que é uma tecnologia avançadíssima. Vamos conferir o que disse o comandante Farinasso. O que aconteceu no Irã? Eles fizeram 2 ataques a Israel, o True Promise 1, True Promise 2, promessa real 1 e real 2. Só que o que acontece? Esses 2 ataques resvalaram a demonstração, então não teve uma destruição muito grande de Israel. Talvez os israelenses não tenham acreditado na capacidade destrutiva do Irã. Só que esse True Promise 3 deles aqui foi com uma força devastadora. E por mais que se diga que os sistemas antiaéreos são eficientes, eles têm um limite de eficiência. Como tudo na vida, né? A rede elétrica da sua casa tem um limite. Se esse limite for excedido, a sua casa vai pegar fogo. Tudo na vida é assim. Então, eles fizeram um ataque de saturação que chegou uma hora que o sistema israelense ele entrou em colapso e os mísseis começaram a passar. Foi isso que aconteceu, é bastante semelhante ao que a Rússia faz na Ucrânia, né? Você satura o sistema, chega uma hora que ele não consegue dar conta daquela quantidade de vetores, ele prioriza alguns, mas outros passam. Fora os decoys, né? As iscas que o Irã pode ter lançado. Bom, a gente também questionou qual exército entre Israel e Irã pode acabar levando mais vantagem nesse conflito. Vamos conferir a opinião do comandante. Eu acho que o Netanyahu quer atrair os Estados Unidos para essa guerra. Se ele atrair, ele ganhou. Na visão dele, ele ganhou. Tá? Nós estamos mais ou menos na situação que o Churchill estava em 41, quando queria atrair os Estados Unidos para o lado do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Se o Netanyahu conseguir isso, ele ganhou. Só que a administração Trump parece bastante relutante numa guerra all-in, uma guerra direta contra o Irã, porque ia ser uma coisa
assim, cujas consequências nós não conseguimos prever. O grande diferencial de Israel é efetivamente os Estados Unidos. E a gente tem que lembrar também que Israel está numa luta existencial, né? Eles pelo menos colocam isso como uma luta existencial. Mas eu vejo a coisa dessa forma. Eu acho que esse último ataque de Israel de sexta-feira, ele acabou precipitando muita coisa no Irã. A situação hoje está bem pior do que na quinta-feira antes do ataque, tá? Situação bem pior mesmo, né, professora? Sem dúvida, né? Nós voltamos a insistir, né, Fabrício? Há um risco de instabilidade do regime. Você tocou num assunto interessante em relação ao Mossad. Claro que a inteligência israelense está presente. Ou como justificar o corte de cabeças de lideranças tão importantes dentro do Irã, não é? Então, esse é um ponto que nós temos que também considerar, não é? E sobre a questão especificamente da ação americana. Ao meu entender, os americanos de alguma maneira já estão envolvidos. Se os israelenses agiram, foi por autorização norte-americana. Você não acredita que Israel tenha agido sem informar os Estados Unidos? Não há dúvida alguma. Não agiu antes, como já falamos, não é? Porque os americanos contiveram os ímpetos israelenses. Se agora ocorreu, é porque houve um sinal verde dos americanos, sim. Os americanos já advertiram que áreas de controle americano, unidades militares, espaços diplomáticos, forem objeto de ataque iraniano, a intervenção direta virá. Né? E isso não é interessante para o Irã. Né? E sobre o que o comandante tratou, sobre a questão do domo de aço, o ataque agora do Irã é muito diferente daquele ataque retaliatório da época do conflito com o Hamas. Ali foi um ato muito mais simbólico de retaliação e soberania. Agora houve isso que o comandante disse, uma ação em massa, no intuito de sobrecarregar as defesas. Nenhuma defesa antiaérea é 100% confiável. Mesmo as israelenses, que a gente sabe que funcionam bem, né? Bem, mas não são infalíveis. Mas não são infalíveis, exatamente. Ou seja, a diferença aqui, para a gente explicar, no ano passado, o Irã atacou para defender a honra e agora ele ataca para machucar Israel de fato, né? Com essa intenção. Não há dúvida, uma retaliação, vamos dizer, concreta, substancial. E eu acredito também que Israel está provocando uma ideia de uma busca de intensificação para justificar ainda mais um processo retaliatório maciço ali, para desestabilizar. E até onde que a gente pode imaginar a presença americana nessa história? Há a possibilidade dos Estados Unidos enviarem tropas para essa região, para atuar de fato na região? Eu conversava com o comandante Farinazzo, professor, e ele dizia o seguinte, até por uma série de questões, geográfica, numérica, não há a possibilidade de um conflito por terra. Há uma separação muito grande ali, a Síria, aquele território enorme no meio entre Israel e Irã, e o exército de Israel não tem um número tão grande assim de militares, até pelo tamanho do país, tem 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, para movimentar tropas em grande número até o Irã. O Irã, consequentemente, também não vai movimentar suas tropas assim, já não tem mais aquele apoio da Síria como tinha antes para facilitar essa movimentação. Então a gente vai ter um conflito majoritariamente aéreo, trocas de mísseis, de drones, como a gente já tem visto. Essa é a expectativa, essa é a previsão para esse momento. Agora, qual que deve ser a participação americana nisso tudo, se é que vai haver uma participação americana efetiva? O Trump não gosta de ser a polícia do mundo, mas ele está ao lado de Israel. E aí? Tropas já estão sendo mobilizadas no sentido da atenção. Sim. Da atenção. Do Reino Unido também. Mandando caças agora. Isso. Só que uma ação direta de contingente americano não acontecerá. O apoio virá na perspectiva logística, no fornecimento de armas. Inclusive, uma coisa que eu estou, Fabrício, ainda observando, é se os americanos
viabilizarão acesso à mãe de todas as bombas. Aquelas bombas, o quê? De alto alcance, de alta perfuração, para que os israelenses realmente atinjam esses bunkers que abrigam as centrífugas de enriquecimento de urânio, não é? Então, para agora, os americanos não agirão diretamente. Sobre a Síria, Fabrício, sim, os sírios não têm interesse algum de entrar no conflito. Nós temos agora um regime ali, que é um regime pró-alauíta, muito mais alinhado aos árabes sauditas. Inclusive, já há relatos que o governo sírio mandou uma missão informal a Israel, estabelecendo compromissos de não agressão. Então, a Síria, nesse processo, está fora da parada. Não há condições dela agir. Ela também tem seus problemas próprios, né? Ainda a guerra civil subsiste, né? Em outra escala, mas sim. E vamos observar aí a continuação de bombardeios. E outra coisa importante, contingente, vamos dizer, pessoal de soldados do Irã, realmente, são superiores aos israelenses. Mas em termos de equipamento, qualidade de equipamentos, os israelenses estão muito à frente. Justamente, esse é um ponto que eu toquei na entrevista com o comandante Farinaso. Os exércitos, eles acabam se equiparando de um jeito ou de outro. Ou seja, o Irã tem uma vantagem numérica, tem uma vantagem geográfica também, enquanto Israel tem a vantagem da tecnologia e do apoio dos Estados Unidos, também a vantagem financeira, né? Então, no fim das contas, as coisas acabam se equiparando. Mas essa vantagem de você ter o apoio dos Estados Unidos ao seu lado é algo que pesa muito a favor do Irã, de Israel nesse momento, né? E saliento, quantidade não é qualidade. Nas guerras árabes e israelenses, o Egito tinha um exército numericamente superior a Israel. E isso nunca significa... Exatamente. Perdeu. Tudo bem que estamos falando de Estados Unidos, de uma coalizão, mas o exército do Iraque de Saddam Hussein era o maior do Oriente Médio até então. Perdeu uma guerra. E os Estados Unidos foram lá por avião e... Guerra Irã-Iraque, ninguém saiu vencedor. E lembrando, os equipamentos iranianos são defasados. Só um detalhe. A Força Aérea Iraniana é composta por caças Phantom 4, F-5. Antiquíssimos. F-14, Tomcats, que o quê? Estão aquém tecnologicamente dos F-35 e dos recursos stealth. E tudo isso sem o apoio dos seus proxies. A gente já falava que Hamas na faixa de Gaza, não vou dizer dizimado, mas muito abalado. Hezbollah no Líbano na mesma situação. Os Houthis no Iêmen passam por algo parecido. Isso tudo dá uma vantagem para Israel nesse momento. Agora são 6h20. Você está ao vivo na Jovem Pan. O Jovem Pan Internacional de hoje vai até às 7h. E a partir daí, a gente vai para o Jornal Jovem Pan também continuar essa cobertura da guerra no Oriente Médio entre Israel e Irã. O governo de Israel confirmou que mísseis disparados pelo Irã agora há pouco atingiram casas no país e pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Um edifício residencial no centro de Israel acabou sendo atingido na última disparada de mísseis iranianos. A gente já vai trazer essa informação completa aqui no JP Internacional.